Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Elton Dornelles, professor Felipe Fraga e a nossa convidada, a professora Kátia Patrícia. Boa tarde a todos, boa tarde, mosqueteiros, boa tarde, a professora. Boa tarde. E a todos que estão nos acompanhando aí. Hoje estamos com a equipe completa de novo, né, Felipe? A gente foi desfalcado semana passada, né? E vamos colocar agora aí a nossa intro dos mosqueteiros. Bom, o tema de... Fala, Felipe. Não, só ia dizer que o cachê do Elton tá cada vez mais alto, não, tá né? Difícil Daí pagar, tá difícil pagar agora. Tá difícil. Não dá pra ser toda semana, né? Fala, Elton. Não, fala, o Filipão tá no Grêmio, né, cara? Ele me convocou, o que eu vou fazer? Pois é. Eu vou botar o meme que eu não se mereço isso, né? O tema de hoje é o que é a residência pedagógica. Eu vou aprender hoje isso aí, né? O que é a residência pedagógica com a professora Kátia Aparecida, orientadora da residência pedagógica na escola André Leão Puente. Mais uma vez estamos fazendo aí reunião pedagógica da escola do Felipe aí, né? O Felipe é um diretor, o Elton, que não tem medo de se expor, né? Ele faz reunião pedagógica ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então tá, vou passar a palavra aí pro tio Elton, depois pro Filipão e depois a gente pede pra Kátia aí. A gente não é cavaleiro, viu, Kátia? pra te se apresentar aí. Fala, Elton. Não, assim, isso que tu falou é muito legal mesmo. Isso eu admiro. O Filipão sabe que eu admiro ele. Ele é um cara jovem que se expõe, a escola dele tá aí. Se todas as escolas, eu digo, né? Mas se a grande maioria fizesse isso, nós fazíamos uma revolução na questão de gestão de educação, né? Trocar. Já pensou quantas dúvidas os colégios têm que o outro resolve, o outro ajuda? Nossa, isso seria incrível. Para mim é incrível isso. Mas, enfim, eu também estou curioso por essa questão da residência pedagógica, né? Com essa menina aí, que é uma menina, né? Para mim é uma menina. Obrigada. A gente, quando vai tendo mais idade, a gente vai vendo como a gente acha, 40 anos, tô velho. 40 anos tá jovem. Quase 40. Eu fiz 42, agora tô, né, tô bem. Mas é um prazer ter você, né? Parabéns, Felipe, por estar sempre tendo essas iniciativas. Para ti eu não vou dar parabéns, porque tu incomoda muito, Diego. E essa semana eu tenho te incomodado mais, né? Essa semana eu te incomodei bastante. Fala, Felipe. Não, agradecendo então a presença da Kátia aí, né? Realmente em 2021 é a primeira vez que a gente está se reunindo para falar sobre a residência pedagógica. Então vai funcionar mesmo como uma reunião pedagógica da escola aí para conversar sobre isso, né? E também feliz em receber a Kátia aqui, até porque a Kátia na escola é da mesma área que eu, né? E, inclusive eu era o professor dos terceiros anos de língua portuguesa e depois quando eu passei para vice-direção, supervisão, enfim, ela que assumiu os terceiros anos, né? Então hoje ela faz um trabalho na escola que eu fazia antigamente, né? Então eu fico feliz de receber não só ela assumindo as turmas que eu trabalhava antes, como aqui também, porque ela que faz esse trabalho que eu gostava de fazer na época que eu estava em sala de aula aí, e foi muito bom a gente, quando surgiu essa oportunidade de ela orientar então aí os estagiários da residência pedagógica ou os residentes pedagógicos, que seria o termo certo, os bolsistas da residência pedagógica, né? E de poder ter passado para ela, então, e eu senti que eles ficaram em boas mãos desde então, né? Mas vamos deixar ela se apresentar e depois a gente conversa sobre isso. Então tá, vou passar para a Kátia aí falar da experiência profissional dela, né, da atuação, a formação, né, em que área que ela se formou aí. Fala tudo contigo, Kátia. Então, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu agradeço muito ao convite dessa participação, de estar aqui participando. Eu até falava para o Felipe, mas eu quero participar um dia, eu quero participar de uma live, de um podcast, conversava ele, né? E já vi algumas de vocês, acho bem legal, né, essa forma de transmitir vários assuntos
como o Felipe falou, ele é um grande amigo e colega. Nós trabalhamos aí há um bom tempo juntos, né? Entrei na escola em 2011, sarau literário, né? Nos primeiros sarais lá, nós com uns poucos alunos, depois foram aumentando mais tínhamos mais participações, né? Então, trabalhamos, assim, alguns projetos juntos, né? Que ficaram marcados aí com fotos, com momentos bacanas, coreografia lá do Halloween, né? Do Thriller lá do Michael Jackson. Eu e ele fazendo a coreografia com os alunos, pagando mico junto com os alunos, né? Mas tem que participar e fazer, né? Eu gosto, assim, ó, de fazer as coisas e participar com os alunos, né? Não apenas lançar o desafio, mas participar com eles. Eu acho bacana, né, o professor estar junto ali, não só na teoria, mas na prática. Bom, então, falando um pouquinho de mim, me apresentando, eu sou a professora Kátia, eu me formei no Unila Salle no ano de 2011, sou formada em Letras, Português e Literatura, tenho uma especialização pela Uniaselv, com metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura. Atualmente, eu fiz outra em tutoria em educação e estou fazendo mais 2, tá? Estou estudando. Na escola, este mês de agosto, no dia 15 de agosto, fechou 10 anos que eu estou na escola. Então, uma década, né? Então, uma escola que me acolheu muito bem, que me acolhe muito bem. Eu me lembro muito bem que eu trabalhava em uma outra área, né? Eu trabalhava na Vivo, no suporte comercial administrativo. Eu era um peixe fora d'água, porque eu fazia meus estágios, eu conversava com os meus colegas, com as minhas colegas, e todas já trabalhavam na área. Então, eu me sentia um peixe fora d'água. Então, até que surgiu essa oportunidade de ingressar na escola, né, que eu estava procurando. Então, eu ingressei na escola André Leão Puente, me formei no sábado e comecei na segunda-feira, tá? Me lembro muito bem. Então, meio sem experiência, né? Então, eu agradeço muito aos supervisores que me acolheram, aos meus colegas que me ajudaram, porque eu não tinha experiência na área, eu apenas tinha os estágios obrigatórios, e acredito que foi bem bacana, porque já está aí, né? Fechei uma década de ALP, tá? Então, é bem gratificante para mim, gosto de trabalhar nessa escola, eu gosto da equipe, né? Gosto de toda a equipe, supervisão, direção, né? Colegas, então eu me sinto muito bem. E é um público em que eu amo trabalhar, né, com o ensino médio. Eu me identifico bastante. Então, para mim, é bem gratificante. Eu acho que é isso. Tu falou ali do pagar mico, né, no Halloween, né, e eu acredito que quando se faz esse tipo de coisa, a gente tem que participar, né. Eu já dei aula 2 anos vestido de morte, né, e um de morte, um de pânico e de Papai Noel também, né, um forte do verão lá, eu vestido de Papai Noel dos pés à cabeça. Dei aula assim, né, então todo mundo um dia paga o mico, não tem jeito, né. Mas vamos passar aí pro... Fala, Kátia. Não, acho que é importante, sim, tu participar Sim. com os alunos, né? Eu acho que até é um incentivo para eles. Sim. Bom, vamos para o tópico aí do tio Elton, né? O tio Elton sempre é o primeiro da lista aí. Pois é, e tu bota essas... São 13 espaços. Não coloca a culpa em mim. É o Felipe que montou esse roteiro aí. Não, eu tô falando a questão das espadas, botou só 2. São 3. Então, assim, essa questão da residência, né, pedagógica, a gente sabe que quando a gente está fazendo a faculdade, a gente tem que fazer aquelas, que eu esqueci o nome agora, né, que a gente tem que... Prática de ensino, né? Eu acho que meio que tem a ver com isso aí. Mas como eu comecei muito cedo, na época que eu comecei a ser professor, tinha uma carência muito grande de professor, lá no final da década de 80, começo da década de 90. Meu terceiro trimestre na faculdade, eu estava dando aula. Quando eu fui fazer prática de ensino, eu já estava dando aula num cursinho pré-vestibular, né? E até ficou uma questão que eu acho que tem a ver com o trabalho que tu deve fazer, que a professora assistiu minha aula e disse, olha, a única coisa que tu tem que aprender a fazer melhor é usar o quadro, que significa que usar todas aquelas, né, aqueles recursos que o professor tem que saber se colocar na frente da turma, postar a voz e usar o quadro, né, tudo tem a ver com esses aspectos aí, penso eu. Aqui me deram uma
algumas coisas. Assim, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Docência, PIBID e a Residência Pedagógica são destinados a alunos de licenciatura. O programa Residência Pedagógica é um programa que integra a Política Nacional de Formação de Professores, cujo objetivo é aperfeiçoar o estágio curricular, supervisionado nos cursos de licenciatura. Nesse programa, o licenciado inicia sua imersão na Escola de Educação Básica na segunda metade do seu curso. Eu achei interessante isso aqui, porque eu acho que dá uma referência bem clara do que seria, né? Mas aí a pergunta para você é isso, né? O que é residência pedagógica? Eu acho que ela tá com o áudio fechado ali. Acho que ela tentei abrir e não consegui. Estão me ouvindo bem? Sim. O que é a residência pedagógica? Isso. Então, a residência pedagógica é um programa, né, em parceria com o CAPES e com as faculdades, em que os alunos têm a oportunidade de observar as aulas e não apenas observar, mas como ministrá-las, ajudar o professor a ministrar essas aulas. Eles recebem uma bolsa, né, como um incentivo. Então, seria mais que um estágio, seria um envolvimento maior, né, em um período maior também, onde eles têm a oportunidade de acompanhar o professor, de elaborar suas atividades juntamente com o professor, de ter contato com os alunos, de corrigir trabalhos juntamente com os professores, né, até a correção dos trabalhos, dar esse retorno para o aluno. Então, é um projeto bem bacana, que eu acho que, se tivesse anteriormente, facilitaria muito, né? Eu acho que, para o futuro professor, é muito importante esse projeto. Já para ele ter uma experiência da sala de aula. Muito bom, muito bom. Kátia, deixa eu só entender, assim, no caso, essa residência é para pessoas que estão se formando em pedagogia, isso? Ou para qualquer área? Letras, no caso do curso, né, que eu oriento, são os alunos da Letras, né? Inclusive, tem uma ex-aluna nossa, né, que é a minha orientanda, que ela se formou no ensino médio e agora está cursando inglês, a Érica. Sim, mas você falou ali a questão de que tem a atuação também, mas todos os cursos de licenciatura, quando tu faz o estágio, tu tem que ter uma parte de prática, tu tem que ter atuação. O que seria diferente? Seria o tempo que é maior, é isso? Isso, em relação ao tempo. Os estágios normalmente são mais curtos, né? Sim. E esse tempo de residência é um tempo um pouco mais extenso, onde o aluno tem maiores oportunidades. Tá. Então agora eu entendi a diferença, que eu fiquei pensando assim, mas a gente também faz estágio, né? Eu até fiz, eu entrei dando aula como engenheiro, né? E depois eu fiz a matemática. E aí eu trabalhei 14 anos com como é que eu dizer, com médio, né? E nunca trabalhei com fundamental. E aí, o que eles me exigiram? Que antes de me formar, tinha que fazer o estágio no fundamental, entendeu? Então eu fiz, mas eu acho que foi questão de um mês, né? Um mês e pouco, né? Sim, que a gente faz, é bem pouquinho tempo mesmo. Fundamental e médio, né? Eu fiz no fundamental e no médio. Sim. Eles me liberaram do médio na época, né? A outra diferença também, Sandro, que é importante, é que eles recebem uma bolsa para isso, né? Pelo que eu estava lendo ali, eu acho que é de R$400, é pouco. Depois eu até queria entrar nessa discussão do valor aí, né? Mas isso é um incentivo para que eles não precisem trabalhar, ou que possam trabalhar um pouco menos, ou mesmo que eles utilizem esse valor para adquirir livros, algum dos estudos, né? Então a diferença é que eles recebem alguma coisa para fazer essa prática pedagógica, né? Sim. A Cris comentou ali, ó, residência tal qual acontece na medicina. Adorei a ideia, agora eu entendi bem qual é a ideia. Dá para se fazer, eu digo assim, ó, que dá para se fazer a comparação, né, quando se pergunta que na medicina tu tem a residência dos médicos, né, a equipe ali de residência dos médicos estagiários, digamos assim. Sim. Então, no curso de letras, no curso de pedagogia, enfim, outros cursos, agora tem a residência pedagógica, né? O nome pedagógico, que eu acho que é bem interessante, é uma residência de fato, né? Aliás, eu acho até, não sei se vocês já fizeram isso, ou pretende fazer, depois pegar tudo, as experiências disso e passar, né? Fazer, sei lá, live, para que as outras escolas percebam como eu considero fundamental, porque
a faculdade, eu não sei hoje, né? Mas a faculdade não te prepara para a realidade da escola. Não. Entende? E isso é muito importante, porque o professor leva muito tempo para se situar, para se achar como professor, porque é uma distância muito grande lá do que ele aprende com o que ele vai viver, né? Exatamente. Sim, mas ela é optativa, no caso, o aluno escolhe essa situação, ou os novos cursos agora todos são assim? Na verdade, o aluno ele se inscreve no programa do CAPES, tá. juntamente ele se inscreve com a no programa. Isso. Uhum. Bom, o próximo tópico é do Felipe. A Kátia não chegou a pegar PIBIdianos, como a gente costuma dizer, né? E até porque a residência pedagógica, pelo que eu sei, ela surgiu depois, né? O primeiro programa que existiu foi o PIBID, então, né? E o PIBID, ele é um pouco diferente da residência pedagógica, porque no PIBID, o aluno, ele não ministra as aulas sozinho, né? Ele até pode ministrar junto com o professor, ou com o professor acompanhando, mas ele nunca vai assumir uma turma sozinho. Tu vai ficar em um período de tempo, né? Diferente da residência pedagógica, onde o aluno ele pode sim entrar alguns dias na turma, geralmente ministrando oficinas, alguma coisa assim, né? E daí, então, há essa diferença que a gente vai discutir, inclusive, no próximo tópico, assim, né? Mas, então, se a Kátia quiser falar um pouquinho sobre o que é o PIBID ali, né, que a gente já colocou na pauta ali, dessa diferença que eu coloquei agora, mas o que eu queria saber dela, assim, na verdade, se do que ela já viu, do que funcionaria o PIBID, porque no PIBID, os PIBIdianos lá, né, os bolsistas, eles vão ajudar o professor só a elaborar um material didático ali, né, um material pedagógico para aplicar. Eles até podem ajudar em algum momento, mas eles não vão ficar sozinhos, né? E se a Kátia acha que o PIBID é tão importante quanto a residência pedagógica, ou parece que só a residência pedagógica já funciona bem, ou se o ideal é que os bolsistas eles fizessem primeiro o PIBID e depois a residência pedagógica, assim, agora que ela está tendo contato com a residência pedagógica, se ela acha que para esses alunos que foram direto para a residência pedagógica e não passaram pelo PIBID, se eles estão se saindo bem, ou seria interessante que eles passassem por um formato de PIBID primeiro, para depois passar pela residência pedagógica. Que ela... Bom, estão me ouvindo? Sim. A meu ver, até o momento, os alunos que eu estou orientando, eles estão se saindo muito bem, tá? E alguns não fizeram PIBID antes. Então, a pergunta que o Felipe me fez ali, se deveriam ir direto para a residência pedagógica ou para o PIBID, eu acho que isso depende muito do aluno. Eu acho que até se pode ir, sim, direto para a residência pedagógica, porque esse projeto é um pouco mais completo, é um pouco mais extenso. Eles recebem uma bolsa, não é muito, não é, mas como o Felipe disse, já é um incentivo. Eles participam bastante das aulas, além de nos ajudar a ministrar. Eu tenho mais duas colegas, que é a Simone e a Marina, que são professoras de inglês, e elas também orientam alguns alunos, porque eu sou da área do português, né? Mas eu que administro todos, que são 8, na verdade. É um grupo de 8 pessoas. Então, assim, as meninas do português e da literatura, muitas já trabalham em cursinhos pré-vestibular, já trabalham, então elas são bem preparadas, né? Elas já vêm, assim, com uma bagagem bem bacana. Então, elas participam, elas interagem com os alunos adoram, né? Porque elas são bem jovens ali, então elas interagem com os alunos. Eu sei que nesse modelo híbrido é bem complicado, seria bem melhor se fosse no presencial, com certeza, né? Porque eu acho que todos nós, assim, não há uma comparação com o presencial, né? Do híbrido com do remoto. Então, agora, claro, dificultou um pouquinho, sim, nessa questão do remoto. Mas, mesmo assim, elas não tiveram dificuldade nenhuma com o Meet, elas conhecem bem a plataforma do Classroom, elas passam material, existe uma prática bem bacana, uma interação, uma conversa com os alunos, elas também ajudam na elaboração do material, na correção das atividades, dão um feedback para o aluno, assim como eu também faço. E eu sempre fico orientando, né? Sempre fico ali junto, eu entro nas aulas junto com elas, né? No Meet. Eu acredito que logo
todos aí retornarão para o presencial do projeto da residência, que nós já temos aí uma reunião marcada para falar sobre isso. Eu tenho um grupo, então é bem importante, assim, tem um grupo junto com os residentes em que todas as dúvidas ali são sanadas, e eu acho muito importante essa questão da comunicação que eles têm comigo. Ó, a Jennifer ali é uma das residentes ali, ó. Ela já colocou um comentário. Obrigada, Jennifer. Tá, então, eu acho bem importante essa comunicação que eu tenho com eles, sabe? Qualquer dúvida, eles já vêm, já me mandam um áudio, me perguntam, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como é que eu procedo? Então, assim, ó, muitas vezes eu não preciso ficar em cima, porque eles já têm a responsabilidade de colocar o material lá, eu dou essa liberdade, tá? Essa liberdade que eu faço com as minhas aulas, eu dou essa liberdade para eles. Então, ó, marca o horário para a aula, tal horário, nós vamos trabalhar esse conteúdo, podemos trabalhar juntos. Então, assim, isso é muito bacana, porque eles já têm essa liberdade que o professor faz, de marcar o Meet, de iniciar o Meet, de colocar o material, de fazer a correção dos trabalhos, das atividades. Então, eu dou essa liberdade. Claro, eu sempre acompanho, sempre oriento. Então, eu acho que isso é importante para eles que são futuros professores. Até para já saber como funciona. Eu sei que o remoto é diferente do presencial, mas por enquanto nós estamos nesse ensino híbrido, né? Só que agora ficou um pouquinho assim mais complicado, digamos assim, porque eles estão só remotamente e eu estou no presencial. Mas nós conseguimos fazer esse jogo, né? Elas ficam no remoto juntamente comigo. Eu entro no remoto junto e entro para quem está no presencial. E nós vamos ministrando nossas aulas, tirando as nossas dúvidas, né? Com quem está no presencial, com quem está no remoto. E é bacana essa troca. Para mim está sendo muito bom. Eu acredito que para eles também. Sim. Kátia, aqui tem dois caras aqui, eu e o Elton, que gostamos do ensino remoto, né? Acho que nós somos raridade, hein, Elton? Porque nós somos adeptos do ensino remoto, né? Eu me adaptei bem, mas eu entendo que a maioria do pessoal não gosta, né? Eu não sei se o pessoal tá escutando aí. Pra mim, eu fiz uma live esses dias e depois eu fui escutar, fui ver a gravação e tava dando umas falhadas, assim, com uns ruídos. Eu acho que é algum problema no StreamYard, porque tá acontecendo a mesma coisa hoje. Eu percebi isso, até achei que era um de nós aí que tava com algum... Mas não, eu acho que é alguma coisa do StreamYard, infelizmente. Mas agora parou, parece que tava acelerado, né? Ele dava umas aceleradas e fica dando umas falhadinhas, né? Mas é problema com eles ali, com o StreamYard mesmo, não tem o que fazer. Vamos passar então para o próximo tópico. É o meu, né? PIBID. A diferença então entre os dois, né? Qual seria essa diferença aí entre o PIBID versus a residência pedagógica? Qual seriam as diferenças entre os dois? Acho que ela desligou o áudio. Agora eu desliguei. Tá. Agora sim. Então, como o Felipe havia falado antes, né? No PIBID, os bolsistas só ajudam nessa questão de planejamento de aulas, elaboração de materiais. Na residência pedagógica, eles, além de ajudar nessa questão da elaboração do material e ter esse valor da bolsa, eles ajudam o professor a ministrar as aulas, tá? Se fosse no presencial, eles iriam para o presencial juntamente conosco. Então, existe... E a questão, acho que do período, né, Felipe? Que é um pouco mais extenso. Eu não cheguei a orientar alunos do PIBID, tá? Mas eu já percebi que existe, sim, essa diferença. E também a residência pedagógica, ela pode substituir o estágio obrigatório. Aqueles estágios obrigatórios que o aluno faz. Sim. Vamos ver se tem alguma questão ali nas perguntas. A Vera Pinto entrou agora. Boa tarde, professora preceptora, curso de Línguas Adicionais Unipampa Bagé. Boa tarde, então. Vera Pinto Vigil. Próximo tópico nós estamos no meu ali, o próximo é do
Elton, tio Elton. Residência pedagógica durante a graduação. Tu viu que o que chama atenção, como tem coisa pra gente falar sobre a escola, né? Eu tô gostando desse nosso momento aí das nossas lives aí, das nossas lutas, porque eu acho que isso a gente tem que ser bastante explorado, né? Até não só para nossos colegas e alunos verem a riqueza de coisas que a gente faz numa escola, como tem coisa para fazer, como dá trabalho, como é importante um planejamento, como também a comunidade escolar e a sociedade perceber como a escola tem um papel fundamental e como é importante que eles participem disso. Até porque a gente fala da questão das aulas remotas, tudo bem, que a pessoa prefira presencial, mas o remoto vai ajudar de forma extrema essa questão da comunidade participar mais da escola, entendeu? Saber o que está acontecendo, como é que se faz, o que se faz, quando se faz e tudo mais, entende? Eu acho fundamental, estou adorando essa... Porque, tudo bem, eu gosto de política, a gente gosta de falar de política, mas política, às vezes, tem horas que entra nos gargalos aí de chatice, que eu vou te contar umas coisas aí que incomodam um pouco a gente. E é bom para ter um papo tranquilo, assim, falar de coisas importantes Sim. e sérias, numa boa. E assim, tu vê, tem colegas aí que estão extremamente interessados. E esse live amanhã depois pode servir até para alguma escola mostrar para os seus professores e tudo mais, o que já se discutiu sobre residência pedagógica, né? E tudo, o PIBID e tudo mais. Sim, eu mesmo nunca tinha escutado falar, Elton, sobre lá no Feijó, a gente eu não vi pelo menos falar, né? Então é interessante mesmo, a gente está aprendendo aí, é uma coisa, algo bem diferente para nós, né? Bem novo Sim. mesmo, né? Por isso que eu fiz questão de ressaltar a questão do Felipe estar fazendo isso aí, porque é importante, tá? Você acha que teria mais facilidade de começar a carreira como professora se tivesse participado da residência pedagógica durante a graduação? No que acha que teria te ajudado? Com certeza. Como eu já falei anteriormente, eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu trabalhava em uma outra área, né? Realizei meus estágios obrigatórios no fundamental e no ensino médio, mas não era aquela questão da sala de aula sempre, né? Da prática da sala de aula. Eu acho que se eu tivesse participado desse projeto da residência pedagógica, com certeza teria me ajudado até a me preparado melhor, assim, para não bater aquele frio na barriga. Claro que aquele frio na barriga vai bater sempre, né? Da primeira vez que tu vai para a sala de aula, tu encara uma turma, né? Como tu falaste antes, a faculdade não te prepara para isso, para essa prática, né? Tu estuda teorias, né? Tu estuda... Tem a didática, tudo bem, tá? Até a minha professora de didática, um beijão para ela, a Maria Luísa, foi excelente, tá? Na didática, assim, ela era bem descontraída e tal, mas a faculdade não nos prepara para isso, e esse projeto, sim, é de extrema importância, justamente para isso, para preparar os futuros professores, para eles se sentirem mais seguros, né, no momento de encarar uma sala de aula, porque eu acho que nós temos que ver a visão do professor, né? Não é fácil para o professor. Muitas vezes para o professor iniciante. Vocês concordam comigo? Sim. Encarar aquele público, né? Kátia, deixa eu te contar a minha história. Eu quando comecei a dar aula, né, lá em 2000, que eu comecei dando aula de física como engenheiro, né? E eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, a diretora chegou para mim e disse assim: tu já deu aula alguma vez na vida? Eu... Nunca, né? Ela assim, pois é, então vai ser uma experiência diferente. Me entregou a pastinha, aquela na época do botei embaixo do braço e entrei assim, friozinho dentro da sala. Nunca tinha dado uma aula na minha vida, nem feito um estágio, nada, né? Então, assim, tu imagina a situação, né? Mas eu também ia te perguntar assim, ó, eu me lembro que depois quando eu fiz a matemática, que eu já tinha dado aula durante 14 anos, já tinha experiência e tal. Quando eu me formei, aí foi as orientadoras lá assistir a minha aula, né? O que tu sente, assim? Eu me senti um pouco desconfortável, vou ser bem sincero. Que é uma situação diferente, porque tu tá com uma pessoa que tu sabe que tá ali te avaliando, te olhando, olhando a tua aula. É diferente de tu tá no teu dia a dia ali, né? Como é que tu percebe, assim, que os alunos reagem? Tu acha que eles ficam nervosos com a tua presença ali, de estar acompanhando eles? Você está se referindo agora ao projeto? É isso.
Olha, nos estágios obrigatórios, claro, o orientador, o teu orientando de estágio vai lá e te observa e é uma coisa assim... Terrível, terrível. Eu me lembro que o meu uma vez foi sem me avisar. Foi sem me avisar. Também. O meu foi assim também, sem avisar. Foi surpresa, assim, surpresa. O meu também foi assim. Mas olha, respondendo a tua pergunta, como eu te falei, eu tenho muita liberdade com as meninas que eu estou orientando e eu acredito que as outras professoras, Simone e a Marina, que estão orientando os que fazem inglês, há muita assim, reciprocidade entre nós. Então, eu acho que os residentes, eles até se sentem bem confortáveis quando nós estamos presentes ali. Porque nós estamos... Não que eles não sejam capazes... Porque eles já estão acostumados contigo, né? Ministrar uma aula sozinha, mas eu acho que não é novidade para eles, porque eu fico ali observando e como eu te falei agora, com esse modelo híbrido, eu vou intercalando a aula com eles e isso fica bem bacana. Fica bem bacana, os alunos gostam. Até numa aula passada, eu acho que foi com a Jennifer, os alunos até entraram na brincadeira ali conosco, né? Que nós estávamos falando de dissertação e era um assunto bem maçante, sabe? Então a gente tenta descontrair um pouquinho para não ficar tão cansativo. E ele até, que legal, o aluno elogiou, estou adorando as aulas dessas profs, colocou ali no comentário. Está sendo bem bacana, estou entendendo, sabe? Então isso é bem, bem gratificante para nós. Eu vou dar uma de Elton. Eu li o recado do Airan meio rápido ali, me assustei no final lá, mas depois eu consegui ler direitinho. Viu, Elton? É o que falamos aqui, né? Do núcleo. Eu acho assim, tem uma outra coisa, Kátia, que eu acho importante falar, assim, que é para quem eu me lembro também que eu comecei a dar aula, eu não tive tanto problema de falar em público, porque eu já fazia política na época, já fazia debates, essas coisas todas, então não foi um grande problema. Para mim, eu acho que a grande questão é tu mostrar para o professor que está começando que a referência de professor para ele não é o professor que já está na sala de aula. É outra, porque a gente acha que tem que corresponder a um modelo de professor que não existe, porque cada professor está no seu estágio, na sua história. Tu está começando a tua história, é outra perspectiva. Tu não pode te colocar na perspectiva de um professor que já é antigo, né? Eu acho que isso que cria esses medos, que daí a pessoa pensa assim, o aluno vai me cobrar, né? O professor já sabe, o outro sabe fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então, eu acho que esse aspecto da residência aí que tu falou, é fundamental a gente conseguir colocar, para mim, isso é o grande problema, colocar o professor que vai começar na perspectiva mais a ver com o que está acontecendo com ele, e não ele se colocar numa perspectiva exagerada e sofrer por isso, né? Porque a gente sofre muito quando a gente quer corresponder a uma expectativa que não tem nada a ver com o que a gente vai passar naquele momento ali, em princípio. Sim. E eu acho que também deixar eles à vontade, né? Procurar diminuir essa tensão, que no início é tenso, né? Assim como vem alguns... Mas aí tu tá falando de um ponto, né? Justamente que tu falou da surpresa, né? E que normalmente esse pessoal, às vezes, eles são preparados para isso, mas parece que eles muitas vezes vão para te intimidar, né? Que sentam ali com um ar assim de análise, né? Na tua frente, não te deixam à vontade. Né? Claro, que depende muito da pessoa, né, que vai, do orientador ali, que vai acompanhar, mas o que eu percebi no meu foi isso, que elas ficaram ali com aquele ar assim de é agora que tu vai pisar na bola, né? Parecia que tinha aquela expectativa, é agora que a gente pega aí, né? Então... E eu penso nessa questão que eu me lembro do meu tempo de estagiária, e quando eu recebo uma estagiária, ou até dos residentes, eu me lembro assim, eu acho que eu já passei por isso. E se no que eu puder ajudar eles, eu vou ajudar, porque eu acho que é importante, eu não quero assim, traumatizar, eu acho que eu tenho que agregar conhecimentos para eles, né? E assim, eu sou muito de boas, eu digo assim, sabe? Sou muito de boas, então eu acho que o importante é ter essa comunicação, tanto com estagiários, como o pessoal da residência, né? E eu já tive estagiários que, assim como eu, elas nunca entraram numa sala de aula e, eu tô com medo, o que eu faço, né? Daí tu conversa, né? Tu explica que não é tão difícil assim, né? Que respira fundo, né? Então, acho que é a base de tudo.
Eu acho que tu falou aí bem que eu acho que eu fiquei traumatizado, hein? Ficou traumatizado. Eu fiquei traumatizado com a avaliação de estágio. Bom, então tá, agora é o Filipão, aprendizado para os bolsistas. Eu acho que o Sandro, quando ele estava fazendo o estágio dele, ele tinha sensores dentro da sala de aula, não eram orientadores, eu acho. Pois é. Olha que eu vou botar o almoço dessa live aqui? Não sei não. Já tinha visto esse, Kátia? Não. Eu sou o único bom moço dessa live aí, o único ó. almoço dessa live aqui? Não sei não. E Tinha que te zoar, né, Felipe? Mas nessa questão do aprendizado para os bolsistas, assim, do que eu tenho acompanhado, me parece muito também ser uma oportunidade de se delegar, né? Porque quando a gente vai trabalhar de forma interdisciplinar, então tu vai trabalhar, mesmo sendo professor de língua portuguesa, trabalhando com de literatura, ou inglês, ou espanhol, às vezes a gente deixa de trabalhar junto porque tem que delegar, tem que deixar o professor dar uma aula de um material que tu preparou, ou tu utilizar o material que o colega preparou, né? E me parece muito uma oportunidade para eles aprenderem exatamente isso, né? De uma troca de materiais didáticos, inclusive. Então, os residentes vão ver o que a Kátia trabalha e vão poder usar. Da mesma forma, a Kátia também vê um material que eles querem utilizar e vai poder agregar isso nas aulas dela futuramente, assim, né? Também, a Kátia mencionou que muitos deles já trabalham em cursinho, por exemplo, né? Então, já é uma outra lógica de escola, né? Cursinhos ou mesmo escolas privadas, e me parece uma oportunidade de eles aprenderem como funciona a escola pública, de todas as dificuldades, né? De que chega, às vezes não tem o material, tem alguma dificuldade assim, né? E daí o que eu queria da Kátia é um relato, assim, do aprendizado que os bolsistas estão tendo, de o que eles já colocaram até o momento, do que eles acharam de como é a escola, de como eles estão se saindo, né? Até durante a pandemia, uma dinâmica totalmente diferente, de que eles estão tendo que usar o Classroom para isso. Então, eles já começaram já na pandemia, né? Então, já tiveram que aprender a usar o Classroom junto com a gente, de fazer toda essa troca, assim. Então, eu queria mais ou menos um relato da Kátia de se tem contribuído para a evolução deles, ou se a pandemia atrapalhou um pouquinho, né? Nesse aprendizado pedagógico, assim, nessa visão que eles têm do que é dar aula é muito diferente do que seria no presencial e se deu para eles aprenderem como ser professor mesmo no ensino remoto, né? Eu acredito que está sendo de grande valia para eles e eles estão se saindo muito bem, mesmo, né, iniciando na pandemia, sendo um pouquinho diferente do presencial, porque eles já aprenderam a mexer na plataforma do Classroom. Eu vou dizer aí que tem muitos que são professores que eu aprendi muito com eles, sabe? Então, todos nós, eu acho que tivemos que aprender muito com as tecnologias, né? Então, eles elaboram jogos, né? Eles usam outros aplicativos bem legais que eu aprendi. Então, a troca de experiência, né? Então, eu acredito que, assim, a pandemia, ela dificultou, de certa forma, um pouco. Mas eu acho que ela não afetou o aprendizado deles, não. Porque eles ministram as aulas, como eu havia falado anteriormente. Eles já ministram as aulas juntamente comigo. Até que um dia eu escutei uma pessoa dizer que não se perdeu tudo na pandemia, porque tu escuta o governo falando agora, né, quem os responsáveis aí pela parte pedagógica, e a impressão que tu tem, assim, que foi um ano e meio aí, quase 2 anos, totalmente perdido. Não foi aula. Que não teve aula, que os professores não fizeram nada que não teve nenhum aluno que aprendeu nada. É essa a impressão que teve, tudo perdido. Eu também não enxergo assim, né? Se esses teus orientados aí também tiveram algum aproveitamento, eu vejo que muitos alunos também conseguiram acompanhar e aprenderam pelo remoto, né? Eu acho assim que é desfazer do trabalho dos professores, né? Tu dizer que foi tudo perdido, né? Mas a gente tem escutado bastante isso, então eu fico contente quando eu vejo uma pessoa dizer que não, né? Que concorda que não, e pelo contrário, eu acho que os professores trabalham em dobro com a pandemia, né? Justamente na elaboração de material, né? Na dinâmica, porque no presencial é um pouquinho diferente ali, os períodos, todo aquele tempo. Então, ali no Meet é um pouco diferente.
no Classroom é um pouco diferente, então é material quase sempre, é alguma atividade para resolver. Então, nós procuramos corrigir as atividades e já dar o feedback para os alunos ali. Então, nós trabalhamos com contos, com crônicas. Nossa, saíram contos perfeitos, crônicas. Interessante, né, que as meninas trabalham muito a escrita. Nós trabalhamos muito a escrita e eu acho que para o aluno isso é importante, que muitos alunos... eu queria tanto falar sobre o que está acontecendo comigo, sabe? Um relato pessoal dele lá da pandemia, e por que tu não coloca isso num conto e tal? Então, que legal, que ideia bacana, e ele vai lá e escreve. Então, isso é bacana. Eles fazem isso até nas minhas aulas de matemática, tem dias que eles se empolgam e ficam falando, né? Relatando os problemas deles, né? Eles têm essa coisa, né? Não, para te ter uma noção, teve uma das aulas de literatura que eu pedi para o aluno cantar ali, ele começou a cantar em inglês, nossa, eu tive que gravar. Eu tive que gravar e mandei pro Felipe. Muito bom no inglês, ele soltou a voz ali nos colegas, fizemos um momento bacana. Sim. Então eu acho assim, que tem muita aula, sim. Tem muita aula no remoto. Tem muita aprendizagem, sim. Os alunos... Até falando dessa questão de ter muita aula no remoto, como vocês estavam falando, para mim veio uma perspectiva bem clara. Como eu dou aula há muitos anos, no remoto, eu percebi claramente como a gente consegue ser mais... colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Por quê? Na sala de aula, tu tá falando e às vezes tem aluno que senta longe e não escuta. Ali não, ali tá todo mundo, em princípio, na frente de um celular, sei lá, um fone e tá ouvindo bem, né? Outra coisa, não tem muita intervenção, tu consegue manter uma linha de raciocínio. Entende? Então, tu consegue ser professor naquela perspectiva mais técnica do termo, entende? Tu te sente mais professor. Na sala de aula, um aluno não entende, aí ele não fala, ele já não acompanha mais o pensamento, e nós temos, assim, muitos problemas de alunos que são um pouco dispersivos, né? Que a escola serve mais como... tem mais um papel de agente social do que propriamente de trabalhar o conhecimento. Então, para mim, isso ficou bem claro e me fez um bem incrível de me sentir professor. Tu trazer aquele material, aquele recurso, conseguir mostrar o recurso, tu conseguir explicar o recurso, conseguir ouvir a impressão deles e tudo. E para mim, que trabalho em sociologia e filosofia, eu consegui trabalhar muito mais o conhecimento como ferramenta do que propriamente como o conhecimento em si, que para mim é fundamental. Isso me chamou muita atenção nas aulas remotas. Isso que o Elton falou ali dos alunos, até a gente está percebendo isso, a gente conversou esses dias eu e o Elton, que os alunos que voltaram, que não estavam tendo aula nenhum, a gente percebeu assim, uma grande maioria com um certo desânimo, assim, sabe? Que tu vê que ele está ali porque ele quer estar num lugar, né? Que ele quer sair de dentro de casa, que ele quer ir para a escola, mas não porque ele está tão preocupado com o aprender, que parece assim que perdeu a esperança de continuar aprendendo, porque perdeu todo aquele tempo. A gente tem percebido isso, eu e o Elton, né? Mas eu queria dizer que o Felipe comentou ali que a escola falta material, aí, então eu fiquei preocupado com isso. Como é que é, hein? O diretor Felipe, tá faltando material lá? Não, existem problemas do presencial que, inclusive, o remoto até meio que resolveu, né? Por exemplo, não ter data show para todo mundo. Ou tu chega no salão, na sala digital que a gente chama para exibir um vídeo, o cabo ali tá quebrado, com mau contato, aí não tem outros para substituição. Não tem que ver tão seguido o diretor, né? Diretora, né? O professor, né? Não precisa ver tão seguido, né? Cala de boca, Batista, que nem dizia o cara. Fica quieto, Batista. Essas coisinhas do dia a dia, assim, do presencial, que no remoto já não aconteciam tanto. Agendamento, né? Agora a gente teve que retomar o agendamento de material multimídia, né? Então, tem dias que alguém agenda a sala digital, o salão, né? Para exibir vídeo, os netbooks, né? Então, essa é uma questão que no presencial vai tendo que retomar, então, essas dificuldades. E é o que eu falo de dia a dia mesmo, do chão de escola, assim, né? Tu chegou na escola, não funcionou a internet. O que tu vai fazer se não tem internet naquele dia, né? Ontem mesmo, os professores tiveram que interromper a aula online porque a internet teve que reiniciar os modems, né, para poder funcionar. Então, essas dificuldades do dia a dia, assim, né? Até ontem me ocorreu isso à tarde. Eu estava com uma aluna só no remoto e um aluno presencial.
Só que ali na ferramenta no e-mail ali ferramentas do Google, simplesmente a sala de aula sumiu. Não sei como. E quando eu vi, eu saí do Meet. Eu caí do Meet e derrubei a aluna sem querer. Então, o menino que estava no presencial começou a rir, né? Mas imprevistos acontecem, né? Sim. Então, eu voltei de novo para o Meet, porque tinha literatura em português. Voltei para o Meet e daí eu comentei com a aluna que entrou depois. Desculpa aí que eu acho que eu te derrubei do Meet. Não, Sora, pode deixar que eu acho que foi no mesmo momento que a minha internet também está oscilando hoje. Esses dias me aconteceu de cair a internet na aula e aí depois eu ouvi a gravação deles rindo, colocaram funk na aula, fizeram de tudo, até eu voltar, caiu a internet, aí quando eu voltei 20 minutos depois já tava uma bagunça, né? Mas vamos adiante. Aprendizado dos bolsistas, a próxima é a minha, então. Então, assim, tu já comentou, né, apontou algumas coisas sobre a residência pedagógica nesse período agora de pandemia, né? Mas, assim, focando, né, mais diretamente aí, o que tu pode falar sobre esse período aí de pandemia? Como é que tu sentiu que foi fazer essa residência pedagógica na pandemia? Como é que foi analisar, né, orientar esses alunos aí, né? Para mim, foi a minha única experiência até o momento. Mas eu até pensei, como que eu vou orientar esses alunos, né? De que forma, que agora vai ser remoto, bateu um pouco aquela preocupação. Mas eu já havia conversado com os residentes, inclusive nós fizemos um Meet falando sobre a escola, falando sobre os projetos da escola, falando sobre a disciplina. Então, expliquei a plataforma, que muitos já conheciam, como eu falei anteriormente, alguns já trabalham em cursinhos, né? Já usam esses recursos, o Meet, então eu não tive grandes problemas com isso, porque eles são bem avançados nessa questão. Eu acho assim que já são, né? Já serão ou já são excelentes professores. Então, expliquei a dinâmica das aulas, como estava funcionando, a questão dos horários, né? Estabelecendo horários. Então, sempre eu os avisava antes. Expliquei que deve ser avisado os alunos lá no mural, que vai ocorrer o Meet, tal horário, né? Colocar o material com antecedência para que os alunos leem, né? No início eles acessaram com o meu login, daí depois eu solicitei o login para eles. Mas eu acho assim que foi bem bacana e está sendo bem bacana, porque é uma equipe muito boa, é uma equipe que tem retorno, é uma equipe que eu não preciso ficar cobrando, né, que eu falo, tem que postar o material, já postou? Claro, às vezes pode esquecer, assim como eu esqueço de postar o horário da aula lá, né, pode acontecer algum imprevisto, mas assim, está sendo muito bom, sabe, esse retorno, porque eu também aprendo com eles, assim como eles estão aprendendo comigo e com os alunos. E que bom que a gente pode ter essa troca. Eu acho excelente essa troca. E, Kátia, tu falou ali do login, aproveitando, né, já que me bateu essa curiosidade aí eles tiveram que fazer o e-mail do CAR também, tiveram como fazer? Sim, a Seduc forneceu para eles? Forneceu para eles. O Felipe teve que pedir, Felipe, o e-mail, solicitar o e-mail para eles, é isso? Na verdade, toda escola que aceitou estagiário durante a pandemia, eu sei que muitas não têm aceito, né? Mas nós tivemos bastante, eu acho que até pelas outras não aceitarem, teve uma demanda muito grande de estagiários, né? Aí a gente só fornece os dados e eles criam lá, leva às vezes uns 15 dias para criar esse e-mail, né? Geralmente está bem no tempo dos trâmites ali do contrato de estágio e tudo, né? Mas quando não funciona, a gente empresta um e-mail para eles, como a Kátia disse que ela emprestou dela no início, né? Mas logo em seguida vem um deles e tudo, inclusive eles podem ficar com esse e-mail depois que terminam o estágio. Sabe que leva uma semana mais ou menos depois que eles geram o e-mail do cara para conseguir entrar no Classroom, né? Eu não sei porque que acontece isso, mas o aluno não consegue. O aluno, por exemplo, nosso aluno matriculado ali, ele não consegue entrar direto. Fez o Educar e já entra. Se matriculou e já entra, entendeu? Ele leva uma semana, mais ou menos, até ele entrar no sistema e conseguir entrar no Classroom, né? Até para nós aqui nunca aconteceu de o aluno ter o e-mail e entrar. O que acontece é que demora muito para fazer o e-mail, né? Tem levado 15 dias, né? Aqui a gente até criou uma sistemática, inclusive, para os alunos,
que a gente empresta e-mails de funcionários que não utilizam, secretário, servente, merendeiro, eles também têm o e-mail @educar, né? E daí a gente empresta para os alunos que entram, eles poderem já ver os materiais, já assistir às aulas, e daí eles só vão fazer a entrega das atividades quando receberem o deles. Eu acho que é porque nesse caso aí, Felipe, é manual, né? Porque quando pela matrícula, né, os alunos são matriculados, aí ele entra no sistema automático lá. Nesse caso aí, alguém tem que cadastrar a pessoa lá, né, para gerar o e-mail, por isso que demora mais, né? Viegas, eu posso voltar numa fala que tu falaste antes? Sim, sim. Tá, tu falaste ali que os alunos que estão indo para o presencial, eles estão um pouco desanimados, né? Tu percebeu isso? Eu percebi isso em algumas turmas, assim, né? Não em todas, mas assim, em algumas, né? Um certo desânimo, né? Tá, e eu vou te dizer assim, ó, que eu não sei se foi só comigo, mas os terceiros, pelo menos, eu percebi um grande interesse da parte deles. Eu trabalhei um exercício até com eles, falei sobre dissertação. Era um assunto bem maçante até, sabe? Um assunto bem longo. Sim. Mas eu percebi, assim, ó, que eles estavam... Não sei se é pelo fato deles terem ficado tanto tempo longe da sala de aula, mas eles fizeram o exercício, fizeram as perguntas, participaram juntamente com o remoto. Eu fiz o remoto ler e o presencial ler. Então, teve essa participação com o remoto e eu, assim, ó, me senti bem contente. É que no nosso caso lá, não sei como é que tá o caso de vocês, Kátia, no nosso caso lá, né, Elton, voltou muito pouco ainda, né? Tem turmas lá que apareceu 1, 2, a que teve mais, assim, foi 5, entendeu? Então, acho que essa coisa de estar a sala muito vazia ainda, talvez influencie, são poucos, entendeu? São poucos. São muito poucos, né? Sim. Bom, o próximo tópico ali, residência pedagógica no retorno presencial. Tio Elton. Eu acho que agora vai aparecer mais ainda, né? Quando realmente a gente tiver que retornar, que eu espero que sim, né? De forma mais segura. Porque é importante também dizer, nessa fala que a Kátia fez agora, que muita gente não está, como é que eu vou te dizer, não está voltando lá na nossa escola, porque o pessoal realmente está com medo de voltar. Tem essa cepa aí que atingiu lá o Hospital Conceição. Eu já vi aí falas que ela assim, essa cepa atual, o coronavírus atinge, a pessoa ela passa até 2 pessoas. Essa outra, ela é muito mais contagiosa, vai de 5 a 8 pessoas que tu pode passar. Então é muito grave. Então, e assim, a gente sempre fez esse papel no remoto de dizer para eles a responsabilidade que é, né, de eles se cuidarem, enfim. Até o Viegas aí acabou arrumando um problema para ele porque orientou que eles não deveriam voltar. Eu também disse que não deveria voltar mesmo. Eu também. Eu disse que quem pudesse acompanhar. Quem está conseguindo mas é bem claro, né? Eu tenho que deixar bem claro, porque você já deu incomodação pra gente essa semana, incomodação feia, né? Que a gente deixou bem claro que tem as duas opções, né? De ir presencial, pelo menos até o momento, né? Que o Felipe deve estar sabendo aí que logo em seguida isso vai por água abaixo, né? Mas até o momento tem as duas opções, né? Agora, isso não impede da gente dizer que da opinião, né? Que a gente acha, pelo menos a gente ainda está na democracia, né? Por enquanto, né? Que o aluno seria melhor o aluno continuar em casa, mais seguro em função disso que o Elton está relatando aí, né? Que parece que a grande maioria, os governantes, quem toma as decisões aí, já enxergam que a pandemia já acabou, né? Então, exatamente. Isso é que a gente está preocupado, né? Mas eu não me arrependo nem um minuto, viu, Elton? Eu sei disso, As coisas que eu falei, né? Eu sei disso. Eu falava de novo. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo meio esdrúxulo, mas eu vou falar. Por exemplo, se o cara quer um X e ele chama matéria, ele vai receber o X, né? O que aconteceu na escola é mais ou menos isso. Os alunos tinham que ter aula, veio o Classroom remoto e forneceu o estudo, entendeu? O acesso. Teve problemas? Teve, mas forneceu o acesso, entendeu? Essa questão da tecnologia, para mim, assim, é uma coisa revolucionária, eu acho. Eu adoro essas coisas, tu saber o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, aí tu entra na internet e sabe, entende? Agora, o grande problema vai ser o retorno efetivo, que isso que a gente está tendo aí com o Classroom, a gente não vai ter, né? Porque a escola não tem estrutura para dar isso. Agora a gente consegue dar porque cada aluno está na sua sala de aula, na sua casa, melhor dizendo. Mas quando vai todo mundo para a escola,
o que a gente tem de internet não dá conta, e aí a gente não vai conseguir. Não tem espaço, não tem estrutura, não tem recurso material, entende? Não tem nada para isso. E aí aquele aluno que gosta de estudar e aquele professor que gostou de estar na perspectiva de dar aula remota com aqueles recursos ali, tudo isso vai aparecer, né? O que a escola vai fazer agora, né, para que as duas coisas se encontrem, tanto o presencial como o remoto dentro da escola, já que os governos não investem na escola, não investem na estrutura física da escola, na estrutura tecnológica da escola, né? Isso para mim é um grande problema. O Elton, deixa eu só complementar isso que tu falou aí, porque assim, eu acho que o governo é tão preocupado, né, de que os professores vão para a escola e atendam simultaneamente, né, pelo Meet presencial, né, eu acho que deveria ter um investimento maior por parte da SEDUC de mandar profissionais na escola para conferir a internet e realmente fazer, né, um alinhamento da internet, deixa ela funcionando de verdade, né? Porque se deixa por conta da escola, da direção, às vezes não tem o recurso, né, para contratar a pessoa para ir lá dar manutenção e tal. Eu não sei como é que está o caso do Felipe, né? Mas, por exemplo, lá na escola eu já comuniquei a diretora, né? Nós temos vários pontos de internet em vários lugares, né? Aqueles modemzinhos pequenos perto das salas, né? E só está funcionando a internet lá na entrada da escola, o resto não funciona. Tu vê que o modem tá ligado e tudo, mas não tá tendo recepção, né? Então, assim, eu acho que antes de qualquer coisa teriam que mandar equipes nas escolas e verificar a internet e fazer a internet funcionar, né? Não sei o que o Felipe acha, né, como é que tá a situação, não sei como é que tá a situação na escola dele, mas eu penso assim, né? Seria o ideal. Aqui a gente fez todo um preparo durante a pandemia, já sabendo que ia acontecer esse retorno e com a ideia de fazer a aula presencial junto com a aula remota ao mesmo tempo, e é o que tem acontecido nas últimas semanas, né? E nós já temos chamado poucos alunos, são no máximo 9 por sala, já por causa desse teste. A gente queria ver como a internet ia se comportar, né? Até a última quinta-feira estava tudo tranquilo. Daí na quinta-feira de tarde já foi a primeira vez que caiu, né? Na sala a gente ficou sem, né? Só que como eu já utilizava muito tempo atrás os netbooks na escola, né? A internet, mesmo quando tinha 15, era 15 mega, depois passou 50 mega, daí então eu já sabia que quando caía tem que ir lá e reiniciar todos os modems, né? Tanto o modem de distribuição da internet, os switches, né? Quanto os modems Wi-Fi também, que a gente instalou novos agora, né? Então a gente reiniciou todos eles. Mas os teus são dentro daquelas caixinhas, são no pátio, assim, dentro das caixinhas, ou são abertos? O nosso tem a sala digital, né? E a sala digital tem uns disjuntores e eles ficam conectados lá. Então eu já instruí os vice-diretores que caiu a internet, vai lá e reinicia os modems e também reinicia os Wi-Fi. Daí é só desligar os disjuntores e ligar de novo que eles reiniciam, né? E aí, por enquanto, tem funcionado, né? Mas eu já tenho previsto de que a gente vai ter que fazer uma separação. A gente vai ter que ter uma rede de internet que é só para os professores, com as aulas, e outra para os alunos, para eles poderem usar. Porque, às vezes, tecnologia nem sempre funciona bem, né? Os IPs ali geram vários, chega num limite e ele demora para reiniciar os IPs, né? E agora, segundo a SEDUC, o financeiro da SEDUC, eles vão liberar que a gente utilize a verba da autonomia. Então, aquele dinheiro que a gente utilizava para comprar papel, para comprar clips, caneta, coisas assim, não podia ser usado para a internet até ainda o mês passado, né? Segundo eles, agora, a partir desse novo quadrimestre, agora que se inicia em setembro, a gente vai poder utilizar, então, a verba para contratar a internet. Então, a gente já tem uma com verba federal, que é da Educação Conectada, e a gente vai poder usar outra, ou para complementar, porque o que acontece? Essa verba que vem do federal, ali tu consegue colocar no máximo 150, 200 reais por mês para pagar uma internet boa custa mais do que isso, né? Então, as escolas só conseguem contratar 50 mega, 25 mega com esse dinheiro. Daí, então, a SEDUC liberando que a gente possa pagar a internet um extra, a gente consegue complementar o valor ou até ter uma segunda, que eu acredito. Mas, ô Felipe, eu reforço sempre a questão assim, não adianta tu botar, porque lá na escola foi feito um baita investimento lá, fizeram toda a instalação, né? Mas não adianta tu fazer isso e não ter uma pessoa para dar manutenção.
para ir de tanto em tanto tempo ali. Por mais que a gente saiba um pouco, né? O Felipe até acho que sabe mais que eu ali, mas a gente faz as coisas. Eu desliguei os modem também lá na escola, e liguei de novo e não adiantou, porque às vezes é lá nas configurações, lá né? E às vezes só o técnico que instalou e que tem a senha. Então, assim, não poderia ficar nessa dependência. Teve uma época que eu dei manutenção para a escola, muito antes dessa instalação, e eu estava lá dentro da escola. Qualquer problema eu conseguia entrar nas configurações do modem porque eu tinha senha, né? Agora não, vai um cara lá, mexe em tudo, ele é o único que tem a senha e ele vai embora. Ninguém mais consegue acessar para arrumar. Então teria que ter uma pessoa dentro da escola que pudesse fazer isso, né? Claro que é talvez seja uma utopia, né? Isso, né? Mas isso o ideal seria esse, né? né? Seria esse, né? Fundamental, né? Mas vamos deixar o Elton fazer a pergunta dele aí, que a gente acabou... Elton, peraí, Elton. Tá desligado, acho. Acho que foi tu que desligou. Kátia, a residência pedagógica no retorno, a gente falou tudo isso aí porque a gente já está em cima de uma perspectiva de como que vai ser, né? Mas como é que você enxerga isso? Os alunos no retorno presencial? Da residência pedagógica no retorno presencial. A princípio, como falei anteriormente, nós teremos uma reunião em setembro e eu acredito que em setembro eles já retornarão para o presencial conosco. Eu acredito que eles não terão grandes dificuldades, porque eles já estão habituados no remoto, né? Então, já conhecem os alunos não presencialmente, né? Irão conhecer presencialmente, mas muitos alunos eles já conhecem no remoto, eles já ministram as aulas. Eu acredito que para eles vai ser tranquilo. Tem uma pergunta aqui do César, que é da escola de vocês, né? Já esteve aqui conosco também. Ele está perguntando ali, ó, a forma que têm sido tratados os profissionais e a própria educação os tem desestimulado? É para ti a pergunta, né? Para a Kátia aí. Tu acha isso? Se a forma, pode repetir? Ele está perguntando ali, né, se a forma como tem sido tratado esses últimos tempos aí, né, os professores aí, e a própria educação, né, tem desestimulado esses profissionais aí que estão entrando agora, né, que estão esses estagiários aí, né? O que tu sente deles, né? Aí, vamos abranger mais essa pergunta aí, porque o governo do estado agora tinha que contratar professores aí por causa de português e matemática e não tem gente querendo dar aula. Não chegou nem perto, né? Nem perto. Pediram, né? Nem perto, porque ninguém quer ganhar essa média. Eu já li, inclusive, Elton, que algumas escolas já estão mandando segura que porque não vai estar para mexer na carga horária agora, porque não vai ter. Nosso salário é uma vergonha, cara. Quem é que vai trabalhar por isso? Então vai vender Avon aí, Jequiti, essas coisas. Laranja na beira da praia. Bom, eles não chegaram a relatar diretamente para mim isso. Mas eu acredito que até o momento não está interferindo, porque eles estão muito, como posso dizer, envolvidos com a prática. E de repente essa outra questão aí da valorização do professor, eles até pensam nisso, mas eles estão envolvidos com a prática no momento, né? Estão aprendendo, né? Como funciona essa rotina de sala de aula. Como o Felipe falou ali anteriormente, a diferença da escola pública para um cursinho, né? Que tem bastante diferença, que no cursinho tu tem mais recursos, na sala de aula não funciona bem assim, né? E até na maneira, às vezes, como o aluno demora para responder a atividade, não é na hora, tu tem que dar um prazo maior. Mas ele não respondeu, tem que dar esse prazo maior, sim, nós temos que dar esse prazo maior para o aluno, porque tu não sabe a realidade dele, né? Se ele está tendo acesso à internet ou não, se ele está tendo dificuldades ou não. Então, eu percebo que muitas vezes tem questões que eles se deparam, que eles já estão vendo na prática, que não é bem assim como fala lá na faculdade, sabe? Quando sai da teoria lá, que não está fechando com a prática. Então, tem questões da prática que eles já estão vendo. Então, muitas vezes, algum aluno vem... que tem alguns alunos do terceiro ano que vêm e já, né, senta o pau lá, alguma coisa, porque eu gostaria disso. Eu até falei pro Felipe, nossa, tem uns que já estão na faculdade, que eles querem aulas mais isso, aulas mais aquilo. Daí eu, mas eu posso, daí elas perguntam, mas eu posso responder pro aluno isso? Sim, pode, né, porque nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos dando uma aula de qualidade, né,
Agora, aquele aluno está participando, ele está entrando lá no Meet, ele está participando, e muitas vezes aquele que reclama é o que não entra, né? Então, tem todas essas questões que eles já estão vendo na prática, né? Nem sempre o aluno vai te entregar o trabalho, ele vai ter dificuldades, ele às vezes vai ficar tímido em te fazer alguma pergunta, ele pode te perguntar lá no Classroom, não vai te perguntar no Meet, ali na frente dos outros colegas, né? E eu acredito que no presencial, de repente, isso vai melhorar, né? De repente, o aluno vai perguntar diretamente ali a dúvida, vai sanar a dúvida dele juntamente ali com o professor, né? Com os residentes, com o professor. Sim. Esses governantes aí, que nem o nosso governador, nosso presidente, agora eles estão numa hora maravilhosa para ir para um país que tem tudo a ver com eles, que é o Afeganistão, entende? Lá não precisa investir em educação, entende? As mulheres só podem estudar até o ensino médio, não tem tecnologia, essas coisas aí não entram. Por que esse pessoal não vai para lá, cara? Eu ajudava a pagar a passagem deles para ir para lá, sabia? Sim. O Leite, o Bolsonaro, esses demônios tudo aí. Vamos pro Afeganistão, caramba, lá não tem. Bem lá. Ô Felipe, aproveitando que a gente comentou antes sobre a questão dos professores de português e matemática, lá no teu caso, lá tu já tem previsão, assim, já apareceu algum professor, eu fui mandado pela CRE para vir assumir aqui ou não? Por enquanto só está no pedido mesmo. Nós, na semana passada, tínhamos uma colega que já era professora, e daí ela queria sair de uma outra escola e vir da nossa 20 horas, e daí ela pegou 20 horas desse aumento de carga horária, né? E sexta-feira agora chegou, essa era de língua portuguesa, sexta-feira agora chegou a primeira de 20 horas para o noturno de matemática, né? Só que, então, são 20 horas de língua portuguesa, quando, na verdade, a gente precisa de 120, né? E de matemática, que são 160, chegaram 20 horas, Sim, né? Felipe, aí não vale nem a pena tu mexer na carga horária agora, porque tu vai bagunçar a carga horária e não vai conseguir suprir igual, Isso, né? não tem como, né? Isso, a gente já conversava antes e eu já falava que não ia chegar, né? Isso que nós somos uma escola central, que eu acredito que as vagas já estejam preenchidas, mas a comunicação entre CRE, professor e tudo, como são muitos professores, deve estar um pouco lenta, né? Isso já era previsto, né? Eu já falava para vocês que no dia 23... Eu fico pensando, né, Felipe, como é que a pessoa que teve essa ideia genial, né? Essa ideia, assim, que é uma coisa espetacular, né? Como é que essa pessoa teve essa ideia genial não imaginou que isso pudesse acontecer, né? Porque ao normal já não tem professores, né? Ao normal já falta professor o ano todo, né? Então... o problema maior é aquilo, né, Sandro, de que não havia um plano, não há uma orientação, nenhuma regulamentação do que fazer com os professores que já chegaram, né? Nós aqui na escola já tínhamos, eu já sabia que não ia chegar professores suficientes e a gente já tinha um plano, né? Então, quando essa professora veio na semana passada, ela já está trabalhando em projetos, né? Essa que se apresentou sexta-feira, eu fiz a reunião ontem com ela, segunda ela já está começando em projeto, né? Então a gente já estava esperando quando eles chegassem, a gente já sabia o que fazer, né? Só que as outras escolas, e com a bagunça da pandemia, vão começar a chegar os professores e não vão poder ajustar a carga horária, e essas escolas muitas vezes não sabem o que fazer com esses profissionais, eles vão ficar fazendo a hora bunda lá, né, que a gente gosta de dizer nas escolas, né? Sem ter algo prático para fazer, né? Isso é que me preocupa, né? A mão de obra que não vai estar sendo utilizada de forma efetiva nesse período, né? E talvez fique assim até o final do ano, se não chegar todos os professores, né? Sim, falta de planejamento, né? Mas então tá, vamos passar aí para o Elton fazer as palavras finais, né? O Felipe, não sei, o Felipe, já quer aproveitar que tu estava falando aí, já fazer a conclusão, hein? Agradecer a presença da Kátia e já deixar um convite para em outras lives futuras a gente entrevistar aqui os próprios residentes, né? Chamar algum deles para eles falarem sobre a experiência deles, né? Acredito que também esse vídeo vai chegar na orientadora da universidade para que também eles cheguem aqui, né? E para que ela venha participar também. Né? Eu falei para ela, mandei o convite, se ela quisesse assistir. E ela gostou muito da ideia, e ela disse que ela topa. Aí no futuro a gente chama ela porque é uma outra experiência, né? Mas eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, até o César tocou na valorização profissional, né?
Eu acho que um cenário ideal é que isso pudesse acontecer com todo mundo, né? Porque a Kátia, por exemplo, ela tem uma bolsa para dar essa orientação. Não é muito, mas já dá uma ajuda, né? Sim. E se isso acontecesse com todos os professores e todos os graduandos de licenciatura, né? Seria um incentivo de que o professor vai receber um pouco mais para orientar esses bolsistas, e os bolsistas também vão ter um incentivo para participar. Acredito que expandir esses projetos, tanto o PIBID quanto a residência pedagógica, seria o ideal, né? E a intenção é que o aluno comece como PIBID e depois ele passa para a residência pedagógica, né? Então, digamos que são meses, né? Então, o primeiro ano e meio lá da faculdade ele vai ficar como PIBID e depois, mais um ano e meio, ele ficaria como residente pedagógico, né? Então, acredito que seria uma luta aí, tanto das escolas quanto das universidades, para se expandir esses projetos e que cheguem todos os professores e graduandos de licenciatura, né? Seria o cenário ideal aí, que traria uma melhoria efetiva para a educação, né? Mas agradecer, então, a presença da Kátia. Espero que ela possa participar em outros momentos, tanto aqui quanto no podcast lá da escola, que eu estou devendo para ela uma participação também, né? Mas já uma parte, pelo menos, já trouxe para compensar, né? Então, muito obrigado pela participação. E Felipe, só complementando a questão aí da valorização, né? O professor, na verdade, já começa mal, né? Porque eu sempre falei, né? Um dos poucos profissionais que faz estágio não remunerado é o professor. Os outros estágios, tudo. Eu fiz um estágio na engenharia de 1 mês só. E os caras me pagaram. Os caras me pagaram aqueles 30 dias que eu fiz o estágio lá. Eu tava lá só fazendo anotações e acompanhando o trabalho dos caras no estágio, né? E o professor não. É a única profissão que tu faz estágio e não é remunerado. Então, se passar a valer, né, para todos essa questão da residência, eu acho que já começa melhor, né? Já começa a profissão melhor. Né? Mas eu vou passar para o... Ótima colocação, Viegas. Obrigado. Eu vou passar para o Elton aí, fazer as considerações. Eu acho que a gente tem que continuar nessa... Eu estou bastante entusiasmado com essas lives que a gente está fazendo aí, junto com o Felipe, trazendo o pessoal dele. Eu acho que a gente tem que continuar investindo nisso, né? Investindo mesmo, assim, procurar outras parcerias aí. Até porque a gente tem que aprender, né, Elton? Até para outras parcerias. Ele está fugindo do assunto, né? Outras parcerias para falar sobre isso e mostrar para a categoria, para a educação, aí, relacionada a nós, a pais e alunos, o nosso trabalho. Eu acho que essa é uma perspectiva interessante, a gente mostrar o nosso trabalho, o que a gente está fazendo. Porque a mídia não tem interesse, a mídia está na mão aí de quem manda, né? O nosso país em matéria de educação está muito ruim, então nós temos que mostrar que está ruim, não é por nossa causa, não é por causa de professores, direções e tudo mais, é por causa dos governos e é por causa da nossa elite aí que não investe em educação, uma elite burra aí do agronegócio, né? Que não quer que o país, nem estou falando em socialismo nem nada, estou falando em capitalismo que se desenvolva e que o país cresça, entende? E não fique nessa perspectiva aí de mediocridade que a gente muitas vezes vive. E agradecer a Kátia, lógico, a Kátia deu informações fundamentais, e o Filipão aí que está profissionalizando o nosso programa aí. Então tá. Obrigado, meu. Eu vou passar para a Kátia fazer as palavras finais dela e a gente conclui. Kátia. Até vou fazer uma observação, mas a coordenadora do curso, inclusive, foi minha prof. Então, é bem bacana, sabe? Sim. Fazer esse trabalho com ela e de ex-aluna, daí voltar com todo esse contato. Legal também que eu tenho uma ex-aluna, né, que está fazendo o projeto da residência, então foi minha aluna, já estudou na escola, conhece a escola, né? Até a semana passada ela foi lá pegar um livro. Então, isso é bem bacana. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite, adorei participar dessa live com vocês. Foi bem bacana, bem descontraída, e fico lisonjeada. Com certeza vai ser um prazer em participar de outras. E na escola, eu participo de alguns projetos, tá? Como o projeto Poesia no Varal, que eu venho trabalhando aí, acho que praticamente desde 2012, tá? Então, é um projeto... é um concurso, na verdade, da Secretaria Municipal de Canoas. Não sei se vocês já ouviram falar ou não desse concurso.
de Canoas? Não, é o que tu colocou hoje, não, né? Hoje não era concurso, né, Felipe? Teve uma postagem que tu fez ali. Não, Que era não. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona, na nossa revista, que a gente lançou 2 meses atrás, né? Inclusive a Kátia participou da construção da revista, orientando a outra graduanda que fez a revista pra gente. Lá tem uma reportagem sobre poesia no varal, que a Kátia participou vários anos, né? Daí quem quiser, só procura as redes sociais da escola lá, a revista da escola que tem uma reportagem sobre isso. Na verdade... Fazer o da revista, né, Felipe? Isso. Na verdade, assim, é um concurso, tá? Onde os alunos, eles têm que fazer uma poesia autoral em cima de um tema. Então, eu aproveito e trabalho essa questão na sala de aula. Eu trago para a escola essa questão, já que eu trabalho literatura e língua portuguesa, eu faço com que o aluno produza a sua poesia. E já inscrevo os alunos lá no concurso, tá? Dando a oportunidade para eles. É claro que muitos foram meio que relutantes no início. Até tem uma história bem bacana que eu lembro que o aluno foi selecionado e depois ele veio e me agradeceu no Messenger ali, que ele começou a gostar da escrita por meio daquela poesia. Então, ele, senhora, eu não sei sobre o que eu vou escrever no dia de escrever a poesia. Eu tô com uma crise criativa. Tá, então escreve sobre isso. E ele foi lá e escreveu e a poesia dele foi selecionada. Então, então assim, ó, o que acontece nesse concurso? As poesias deles são expostas em uma camiseta, na qual eles ganham essa camiseta com a poesia deles e o nome deles como autor. Ganham alguns livros e essas camisetas elas são expostas aqui na Praça da Bandeira de Canoas, na Feira do Livro. Elas são expostas em forma de varal. Tá? Antes era na Biblioteca de Canoas e agora é na Praça da Bandeira. Então tem toda uma premiação, né, simbólica. No dia eles têm que declamar poesia lá. Tem outras escolas. Então eu escrevo como uma forma de incentivá-los e sempre participo com eles. Tive algumas poesias também já premiadas aí, 3 poesias, né? Tem algumas camisetas, mas eu acho uma forma bem bacana. E já apresentei esse trabalho no Sarau Cultural, fazendo uma exposição lá na escola dessas poesias. Então foi bem bacana, né? Até teve um aluno nosso, né, o Felipe, não tô lembrada do nome dele agora. Carlos Átila. Né? Isso, Carlos Átila, que ele fez uma poesia incrível, sabe? E desenhos, né? Podem fazer desenhos também, só que a poesia tem que ser autoral, né? Não pode ser retirada de internet. Então, muitas vezes tem aquela questão ali, eu não sei escrever. Eu não sei fazer poesia, né? Então, toda aquela questão. Então, tem que trabalhar essa questão da poesia, mostrar o que é uma poesia, como que tem que ser feita essa poesia. Daí, no final, eu vou lá, olho as poesias, vejo se está ok, recolho essas poesias e levo até o concurso lá para ver se estão selecionadas ou não. Então, acho que é bem interessante. Eu fiz alguns trabalhos na pandemia também, logo que eu estava descobrindo as ferramentas ali no Puddle, que até o Felipe foi posto lá na revista, né, Felipe, sobre onde eles produziram alguns cartazes de prevenção ao Covid. E eu trabalhei também com aquela crônica lá do lixo, do Luiz Fernando Veríssimo. Não sei se vocês já conhecem, já leram, que fala da questão ambiental também, e um diálogo bem humorado entre 2 personagens. Então, eles tinham que reproduzir essa crônica, e fazer HQs, que eu adoro HQs, né? Meu artigo é sobre HQs, sobre histórias em quadrinhos. Legal, eu também gosto. Então eles reproduziram e eu fiz um puzzle para esses trabalhos. Então foi bem bacana porque teve a interação deles e depois eles puderam comentar nos trabalhos dos colegas. Não sei se tu chegou a conhecer o Tundu. Não sei se tu chegou a usar, que era para fazer cartoon, assim, né? HQs, fazer as histórias em quadrinhos, né? Eu lamentei muito quando o site saiu do ar, porque eu tinha até uma página de tirinhas do professor Viegas, o Felipe conhece aí, que eu fazia os quadrinhos, né? Com aquele site, né? Mas, mais uma vez, né, Felipe, o que a gente vai dizer, né? Que tu tá muito bem assessorado aí na tua equipe. Eu não sei se tu tem sorte ou se tu sabe
né, trazer as pessoas certas, né, para a escola, né? Muito legal o teu trabalho aí, Kátia. E, Obrigada. né, e para mim, eu entendi que pro Elton também, né, é uma novidade, né, porque realmente eu não sabia nem que existia, né, esse estágio, esse tipo de estágio, essa residência, né, que é muito interessante porque realmente a gente começa mal, né, a gente já começa sem receber, né, então muda um pouco, né, essa ideia de que o professor tem que ser valorizado desde o início, né, até mesmo antes de ele se formar, né. Então tá, eu queria agradecer a todos e dizer pro Felipe, né, Felipe, vamos fazer da revista uma hora, né, de repente ou no sábado ou na quarta-feira, né, para mostrar a questão da revista, que é uma boa ideia para as outras escolas também, né. Então agradecer a todos, né, agradecer mais uma vez a Kátia, né, pela presença dela, com certeza a gente vai marcar outras horas aí, né, para participar das nossas lives, ao tio Elton mais uma vez e ao Filipão. Só 2 recadinhos finais, o Sandro. O primeiro é o seguinte, né? Quem quer receber a residência pedagógica na escola, né? Muitas vezes é uma questão de comunicação da direção com as universidades, né? Porque muitas vezes as universidades estão procurando uma escola e demoram a encontrar exatamente pela dificuldade de comunicação. Liga para a escola, faz contato, aí não tem o supervisor, o diretor não tem tempo. Então, muitas vezes é pela falta de comunicação da escola com as universidades, acaba não acontecendo, né? E o último recado é que para os professores que estiverem nos assistindo e forem nos assistir, nós postamos um simulado para o Enseja. Então, para os alunos que forem fazer o Enseja no próximo domingo, sem ser amanhã, no outro, vai rolar o Enseja e a gente publicou um simulado essa semana de todas as 4 áreas do conhecimento que se trabalha nas escolas. Quem quiser se testar, procura nas nossas redes sociais lá que encontra um simulado para fazer um testezinho antes de fazer a prova. Inclusive, eu e o Felipe fizemos um vídeo, e o Felipe mostrou, né, passo a passo lá como é que é, né? Então, quem quiser, vai lá olhar no canal do Professor Viegas, que tá lá o vídeo do Felipe mostrando esse trabalho que ele fez aí. Ô, Felipe, foi tu que fez, então, essa solicitação para ter na tua escola, essa residência pedagógica? Foi tu que entrou em contato, então, com a A gente já tem uma comunicação, toda universidade tem um setor de comunicação, né? E quando a universidade ela é comunitária, né, ela é uma universidade que fica próximo das escolas e tudo, daí geralmente existe uma pessoa da comunicação que fica em contato com as escolas. Só que isso nem sempre funciona, eles mandam e-mail para as escolas e às vezes a escola não responde, né? Ou às vezes troca a pessoa da comunicação e se perde o contato, né? Então isso que as escolas têm que ficar atentas, né? Daqui a pouco ligar para a universidade lá e dizer, olha, eu tenho interesse em receber a residência pedagógica na minha escola, como é que eu faço? Ano que vem eu quero, né? Porque às vezes tem escola que tem lá 20, 30 residentes e escola que não tem nenhum, né? Então por isso que se demonstrar o interesse consegue mais fácil, né? Tá. Isso aí, então. Minha solidariedade, principalmente às mulheres do Afeganistão. Minha solidariedade, de verdade. Verdade. De verdade. Agradeço aos comentários também, que eu vi ali que ex-colegas minhas entraram. Que legal. Alunas, né? Sim. Colegas. Obrigada. Tá certo. Então, até a próxima. Até.